O Senado, o plenário, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que atualiza o Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR. O objetivo da proposta é justamente facilitar o acesso dos empreendedores do setor aos recursos do fundo. E a gente conversa agora com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. E eu já pergunto, o que o acesso a esse fundo pode ajudar os empreendedores, o que pode mudar e amenizar os impactos que esse setor teve durante a pandemia, principalmente. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez a toda a grande audiência também da Jovem Pan. O FUNGETUR é um fundo que tem mais de 50 anos e foi verificada a necessidade de uma iniciativa do deputado Otávio Leite, na Câmara dos Deputados, de atualização, não só com relação às suas fontes, mas para torná-lo mais acessível, no sentido de ser mais sedutor a esse mercado do turismo, buscar os recursos que estão lá disponíveis. Não são recursos a fundo perdido, de forma alguma, são recursos para financiamento de atividades turísticas. Aqui no Senado Federal podemos também atualizar, e um dos pontos principais é que as taxas desses empréstimos sejam taxas mais vantajosas, porque acaba que muitas pequenas empresas têm outras fontes de financiamento e o FUNGETUR acabou se esvaziando. Então, aumentar os recursos do FUNGETUR, que hoje tem 1,8 bi não utilizados devido à pandemia, e, ao mesmo tempo, melhorar as taxas que são cobradas nesses financiamentos e ampliar o crédito a todo o setor de turismo, agentes de turismo, formação e capacitação, se torna muito importante nesse pós-pandemia, que a gente sabe que o turismo é uma das nossas principais indústrias, digamos assim. Senador, na sequência, as perguntas dos comentaristas. Ricardo Salles. Portinho, bom dia. Prazer em vê-lo. Uma das grandes oportunidades para o turismo no Brasil é o ecoturismo, né? Nós fizemos lá no Ministério do Meio Ambiente as concessões e há muito mais para avançar, mas há um aspecto importante que é justamente, como você colocou bem, o treinamento, a capacitação, né? Todos aqueles serviços adicionais no entorno das unidades de conservação ou dos parques nacionais. Como é que isso seria destinado para esse objetivo? Muito bem, Salles. Realmente o governo federal, e posso dizer na sua gestão, deu um grande impulso e a gente sabe, fui também secretário, no caso do Estado de Ambiente, a importância para o turismo, né, e para o nosso país, porque nós temos as riquezas naturais que devem ser exploradas, são trilhas, são parques, né, no meu estado do Rio de Janeiro há vários, e certamente é uma das preciosidades que atraem muitos turistas e a gente deve, primeiro, promover mais isso lá fora. Isso é uma das destinações que o fundo permite e não só a Embratur, que já faz esse trabalho, aliás, muito bem feito, não só o ministro Carlos Brito do Turismo, mas também que os estados e municípios possam ter acesso a esses recursos para incentivar a vinda de turistas para o nosso país. Os parques e os agentes de turismo, os profissionais de turismo, né, eles têm a possibilidade de buscar um crédito, e a gente espera com melhores taxas hoje do que praticadas antes. Você vê esse recurso aí de 1,8 bi, que estava sendo devolvido para o Tesouro e que o FUNGETUR vem resgatar para que a gente possa esticar o prazo aí do pós-pandemia para a aplicação desses recursos, para que esses agentes de turismo possam buscar, não só para comprar, por exemplo, infraestrutura, carros, vans para fazer os passeios que muitas vezes levam, mas capacitar os guias turísticos, aula de inglês, né, e outros cursos. Isso é muito importante, porque no final o turista merece ser muito bem recebido, como é típico do nosso país. Sua pergunta, Diogo Schelp. Bom dia. Olha, uma das grandes reclamações que turistas estrangeiros fazem sobre a atividade aqui no Brasil, né, sobre vir ao Brasil para suas férias, é a questão das distâncias das atrações no Brasil, né? Eles reclamam, por exemplo, que para ir da Bahia até Foz do Iguaçu ou Rio de Janeiro, precisam pegar avião e os valores são muito caros. Outro problema também apontado é a questão da segurança, né? O medo e a percepção que eles têm lá fora de que o Brasil é um país inseguro. Isso faz com que o Brasil tenha, por exemplo, um número de turistas por ano menor do que países bem menores e até com estrutura e belezas muito parecidas com a nossa. Esse projeto tem alguma capacidade de resolver algum desses pontos aí? Olha, muito boa pergunta, porque esse foi justamente uma emenda que nós trouxemos aqui ao projeto da Câmara, a possibilidade desses recursos serem destinados por estados e municípios e pelo próprio Brasil, né, país, União Federal,
para o fomento do tráfego internacional aéreo e também de viário interestadual. Né? A gente sabe que o turista tem que chegar de alguma maneira no seu destino, ou é pelo avião, né? Ou muitas vezes, agora aqui na pandemia a gente viu o turismo interno, né? Muito fortalecido, muito aquecido, então também ou pelas viações interestaduais. Então vamos pensar aqui, você tem toda a razão, né? O preço das passagens aéreas é um absurdo. Um estado como o meu, o Rio de Janeiro, hoje não tem mais voo de Nova York para o Rio de Janeiro. O turista americano não está chegando no Galeão mais diretamente como era. Se para o estado do Rio de Janeiro for interessante, né, de alguma maneira fomentar, né, junto às empresas aéreas, né, compra de assentos, a garantia de stopover, por exemplo, que alguns dão, né, para curtir a cidade, o governo pode buscar o crédito no fundo, né, fazer esse fomento direto, porque ele vai ter o retorno muitas vezes maior. É mais turista, mais riqueza, mais divisa que entra no estado, é mais imposto, hotéis cheios é mais ISS, maior arrecadação para o município. Então, justamente essa foi uma das alterações que a gente fez aqui, que eu considero positivas. E também a segurança. Acho que a gente tem que divulgar melhor o nosso turismo. A gente tem que divulgar o que é positivo. O Brasil, ele tem muitas atrações. É praia, é serra, é parque, né, Salles? É trilha, esportes radicais, esportes mais variados, competições. Sim. Então, deve ser divulgado e também os fundos servem para isso. Senador, rapidamente para fechar, Cristina Grêmio. Senador, bom dia. Eu acho que falta uma explicação um pouco melhor sobre o Fungetur mesmo, não necessariamente para quem é da área de turismo, mas para o contribuinte brasileiro, porque quando o senhor fala em 1 bilhão e 800 milhões de reais não utilizados, a gente fica aqui estarrecido, né? Pensando, o turismo foi tão afetado na pandemia, por que os donos de pousada, enfim, os que administram alguma atração turística, não pediram esse recurso para usar num momento tão importante? Como é possível explicar esse dinheiro parado e de que forma ele pode ser liberado agora? O governo federal, um pouco antes, ele havia liberado 5 bilhões para o Fungetur, investimento do governo federal para crédito para o microempreendedor, quem tem uma pequena pousada, ou para essas atividades já previstas de fomento, de promoção do turismo. Veio a pandemia, né? O turismo, assim como o setor da cultura, de eventos que atrai muitos turistas, foi o que mais sofreu, né? Então, foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Agora vai ser uma retomada, o setor vai estar aquecido, é o que a gente espera, está acontecendo no mundo e já no Brasil, também o turismo interno. Mas você imagina um dono de uma pousada que queira fazer uma ampliação no meio da pandemia, ele pensou 10 vezes e decidiu não fazer, porque ele não sabia quando é que o turista dele ia voltar, né? Então agora, que é o momento, esse recurso de 1,8 bi que não foi utilizado, né? Porque a pandemia prejudicou naturalmente os investimentos do setor privado, a tomada de crédito, né? Ele estaria sendo devolvido, ia faltar ao turismo. Então, o que a gente fez com o projeto foi esticar até 2024 o uso desse recurso, porque vai ser muito útil, de muito bom propósito agora na retomada. Senador Carlos Portinho, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom dia de trabalho, até a próxima. Muito obrigado a todos.